Uma vez eu fui convidado para fazer uma peça, se não me engano, Casa de Bonecas do Ibsen, que tem 2 crianças, e eu ia fazer a Tânia Carreiro. Me descobriram lá no prédio, era em frente, me chamaram, mas meu pai, que era médico, meu pai não deixou eu participar da peça. E depois eu soube disso, ficou por isso mesmo, meu pai achava que não era um lugar para mim, aquela coisa, né? Meu pai tinha outra cabeça naquele momento. E aí quando eu fiz mais ou menos uns 19 anos, eu estava fazendo faculdade de jornalismo, e aí eu resolvi fazer um grupo de teatro. Tinha uma namorada, não sei o que, a gente fez um grupo que começou a trabalhar exercícios, né? O Charles Kahn era desse grupo, que era um cara que coordenava um pouco isso, meu amigo, hoje colega na Cal. E aí a gente fez esse curso e disso saiu um grupo. E a gente fez uma primeira peça chamada Muralha da China, uma peça do Max Frisch, uma peça alemã, dirigida pelo Ariel Coelho. Cláudio Torres Gonzaga fazia a peça, deixa eu ver quem é mais conhecido. E eu fiz um curso que foi fundamental. Junto com isso, foi um curso com a Gilda Guilhom, que foi uma das maiores atrizes da geração dela, que é da geração de Regina Casé, foi do grupo do pessoal do Cabaré, foi do Asdrubal. E a Gilda era uma professora fascinante. E eu fiz esse curso, do qual saíram Pedro Cardoso, Carla Camurati, Giovanna Gold, Cláudio Torres Gonzaga, sei lá, muitas pessoas que não seguiram muito o trabalho de ator, mas eu estou falando de alguns aí que são mais... O Marcelo Lipiani, que casado com a Jataí, que depois virou cenógrafo, e esse curso me fascinou. Eu fiz essa peça e nunca mais eu parei. Comecei a fazer jornalismo, continuei fazendo jornalismo, e o teatro ficou, e aí eu tive esse grupo, o Marx Mello International Troupe, que era um grupo que a gente fez várias peças juntos, e a coisa não parou. Eu fiz faculdade, terminei o jornalismo. Na verdade, o começo foi muito fácil. Por esse curso da Gilda Guilhom, que as pessoas da época sabem como ela foi uma grande professora, inclusive eu devo a ela muito a maneira de dar aula. A Gilda era uma grande professora e uma grande atriz. Ela hoje não trabalha mais praticamente com teatro, embora ela não mora mais aqui, mas foi uma inspiração muito grande na minha vida, a Gilda Guilhom. E esse grupo, Marx Mello, foi assim que eu comecei. E como é que surgiu o professor de teatro? Foi muito junto, porque como a gente fez esse curso da Gilda, que marcou muito a gente, eu e o Cláudio Torres Gonzaga, a gente resolveu dar aula junto, fazer um curso junto da aula. Cara de pau mesmo, sem nenhuma formação. 1 ano e pouco de teatro já estava dando aula. Foi muita cara de pau, mas a gente aprendeu ali, a gente copiou o que a Gilda dava pra gente, começou a aprender. E aí eu nunca mais parei, de uma certa maneira. Eu dei aula no Carlos Gulbenkian, dei cursos livres, depois a Cal, e fui fazer mestrado, doutorado. Então essa coisa, eu tenho o mesmo tempo praticamente de carreira, vou fazer 35 anos, né? Aliás, estou fazendo 35 anos, que é o tempo que eu tenho de professor também. Nessa época, a gente participou de um movimento muito forte no Teatro Carioca, que foi os grupos alternativos, né? Que eu estou falando de pessoal do Despertar, pessoal do Cabaré, Manhas e Manias. E o nosso grupo era meio filho disso aí, sabe? O Marx Mello. A gente era meio filho desse povo. Então, um dos primeiros diretores que eu tive foi o Paulo Reis, que era um grande diretor, um cara incrível, que dirigiu o pessoal do Despertar, fazendo a Tempestade, Círculos de Caucasiano, Happy End, Despertar da Primavera. Então também foi uma formação para mim e pra gente. A gente teve contato com a gente era os mascotes ali e fazia teatro junto também. Então foi uma época de um movimento teatral muito forte, teatro alternativo no Rio de Janeiro, que são esses grupos importantes dos anos 80. E o que te dar aula contribuiu para você como artista, como ator, como diretor? Muito. Tua evolução? Total. Porque quando você dá aula, você aprende a olhar o outro, a escutar, a perceber, a relativizar, a ter humildade, a não ser arrogante, não ser pretensioso. Pelo menos eu acho que isso eu aprendi muito dando aula. E você tem alguém na sua frente que está entregando para você a possibilidade do seu aprendizado, do seu desenvolvimento. Então, assim, dar aula também ajudou muito ao diretor, ao ator
né? Eu acho que eu não consigo separar muito de ser professor, ser ator e ser diretor. Eu acho que as três coisas elas caminham muito juntas. E eu aprendi muito com as pessoas, com os diretores que eu tive, né? Aprendi olhando esses diretores trabalhando. Os professores que eu tive, por exemplo, a Gilda, eu falo Sotigui Kouyaté, que foi um grande mestre, esse griot africano incrível. Então, assim, eu acho que dar aula é um lugar onde você... Eu sempre falo para os meus atores, quando eu estou dirigindo, meus alunos, quando você está de fora, você tem que respeitar mais ainda, porque é muito mais difícil estar dentro, fazendo como ator uma cena, a plateia. Você de fora, você tem uma possibilidade de ter um distanciamento, de ver coisas que quem está dentro da cena não tem condição de ver. Por isso que o trabalho do diretor é nobre e do professor, porque ele tem um olhar privilegiado, distanciado, mas não quer dizer frio, né? Porque ele vê tudo que está acontecendo. E isso faz com que o ator também se desenvolva e o diretor também. Então eu devo muito a coisa de dar aula. Eu me sinto muito grato. Olha, eu não sei se tem um pouco de mim, mas é porque também o que eu sou como professor é uma mistura, um melange, é um recorte de várias influências. Então eu acho que tem um pouco de todos os mestres que eu admiro. Peter Brook, Eugênio Barba, Grotowski, Stanislavski, Vassiliev, e os brasileiros, Boal, Antunes, Aderbal Freire Filho, que para mim é um grande mestre, que eu aprendo muito vendo ele trabalhar, e tantos outros. Aqui eu vou falar inúmeros mestres que Rian Muschini, pessoas que eu li, vi peça. Então eu acho que tem um pouco... Eu acho que eu sou um pouco o canal que transmite também as coisas que eu recebo. Mas eu fico muito orgulhoso e principalmente feliz de ver um jovem ator se desenvolvendo e fazendo um trabalho bacana, em que as pessoas gostam. É uma realização, sim, ver um aluno que passou por você e que agora é seu colega. Eu sempre falo isso para eles também. A gente está aqui nesse momento como professor-aluno. É circunstancial, mas daqui a pouco a gente vai estar junto trabalhando. A gente vai estar dividindo o palco, ou eu dirigindo, ou a gente trabalhando, ou você me dirigindo. Então, assim, eu sinto isso com muita força, que é um momento e daqui a pouco isso muda. Sotigui foi um grande griot africano, né? Porque para mim ele está vivo e para muita gente. Ele veio para o Brasil pela primeira vez em 2000, fazer uma peça com Peter Brook, Le Costume, 2001, lá em Porto Alegre. Eu fui vê-lo, por acaso eu fui ver o Peter Brook, mas quando eu cheguei lá, quem eu vi foi o Sotigui, né? Porque Brook nem estava lá, e eu fiquei impressionado com aquela figura imensa, linda, contando a história do Le Costume, uma peça sul-africana. E eu tirei uma foto com ele lá em Porto Alegre em cena, e depois ele veio dar uma oficina quando ele estava fazendo Hamlet com Brook aqui, 2001, no Teatro Carlos Gomes. E aí, pronto. Aí a gente fez essa oficina, eu e um grupo de pessoas. Dali nunca mais parei de ter um contato com o Sotigui. Essa oficina me abriu meu olhar. Na África costuma-se dizer, não é que você não diz eu vou ao teatro, não existe essa expressão. Se diz eu vou clarear o meu olhar. Essa é a visão do africano sobre o que é teatro. O Sotigui mostrou pra gente que a técnica ela é uma maneira de fazer as coisas, mas ela não é a coisa. Ele sempre falava isso. Se você quiser trabalhar com seus atores, com seus alunos, trabalha sobre a sensibilidade, sobre a importância de ser sensível ao outro. Então ele ensinou coisas pra gente. Por exemplo, a primeira frase que eu me lembro, ele falou: ninguém pode te dar aquilo que já não está em você. Quando você não souber para onde ir, lembre-se de onde você veio. Então, esse tipo de filosofia africana, que valoriza o ser humano, que não separa o teatro da vida, que faz o acontecimento teatral ser um grande encontro entre seres humanos, não só dos atores, mas os atores com a plateia. Quer dizer, existe uma coisa, uma junção de experiências e sentimentos. Então, assim, o Sotigui marcou minha vida, e aí ele me convidou para ir para a África com ele, eu e um grupo de pessoas, e lá eu tive outras vivências incríveis e pedi permissão para escrever uma tese. Ele me aceitou, e aí eu fiz uma tese de doutorado na Unirio sobre o olhar do griot, sobre o ofício do ator, que transformou-se nesse livro, que relata a minha experiência, a história dele, o que significa ser griot, o que é a cultura africana. Claro,
É um trabalho, tem muita coisa para ser vista aí. É um começo de uma pesquisa que eu acho que eu tive o privilégio de poder receber dele as informações e simplesmente eu as passei adiante. Um fato curioso, a minha filha Júlia, que agora eu tenho duas, a Júlia e a Tereza, ela uma vez, o Sotiqui, ela tinha 10 anos, aí o Sotiqui chegou para ela e falou assim: você vai ser atriz, que nem seu pai e sua mãe? A mãe dela é Soraya Ravene. E aí ela falou assim pro Sotiqui: não, porque ela pensava em outras coisas. Aí ele virou para ela com 10 anos e falou assim: vai sim. Então esse tipo de percepção, ele já estava na frente, ele já tinha sacado alguma coisa que pra gente era... Ela fazia teatro no tablado, essas coisas, né? Mas não era... E de repente hoje que a gente sabe que ela acabou de ganhar um prêmio de cinema, um prêmio importante do Festival do Rio, que a gente está muito orgulhoso, muito feliz. Então ele tinha essas coisas. O Sotiqui era um cara que caminhava em outro lugar. E eu acho que ele trouxe uma coisa muito importante para o teatro carioca, teatro brasileiro. Eu acho mesmo. E muita gente que bebeu na fonte dele e que continua bebendo. Você acha possível? Não. Quem acha é você, eu tenho certeza. Por quê? Porque quando o homem não é mau, ele matou por acidente. Essa é a única exceção. Seu personagem matou por acidente? Não. Se ele matou porque quis, ele não pode ser um homem bom. Era um justiceiro? Olha, como eu já falei, né? O Peter Brook, com certeza, é uma pessoa que eu acredito muito no que ele faz. Acho que a Ariane Nuschini é uma diretora que eu admiro muito, vi trabalhos incríveis dela, falando dos estrangeiros, Stanislavski no sentido de tudo, do que ele representa como pedagogo teatral, como pensador de teatro, o amor dele ao teatro. E nos brasileiros, eu acho que Antunes Filho é alguém que me marcou muito. Eu tive um encontro muito bacana com a Bia Lessa quando eu comecei a fazer teatro. Quando a gente fez uma primeira peça dela adulta, eu acho que ali também coisas aconteceram. Acho que o Aderbal hoje para mim é uma luz. Eu admiro muito o Aderbal. Aprendo muito vendo ele dirigir, vendo ele trabalhar. Cláudio Torres Gonzaga, meu grande colega, companheiro, amigo, que é uma pessoa que a gente nem tem convivido muito ultimamente por conta da vida, mas a gente teve uma parceria muito grande. Eu admiro muito, por exemplo, o Henrique Tavares, que é um cara que eu já trabalhei algumas vezes. E acho o Ivan Sugarrara um diretor maravilhoso. Acho o Pedro Briço. Olha, eu vou esquecer gente, vão ficar chateados comigo aqui. Isso é um perigo. Mas assim, eu estou te falando de alguns diretores que eu pude... Rubens Camelo, um diretor que eu fiz Mão na Luva, e foi um espetáculo tão bacana. Tantos amigos, tantos parceiros, né? Pessoas que agora eu estou trabalhando com a Georgette Fadel, está sendo muito legal. Eu estou bebendo muita coisa interessante do que eu estou vendo, como ela trabalha. Eu vi um espetáculo Felipe Hirsch, que é uma pessoa que eu não tenho contato, mas eu gostei muito do trabalho que eu vi dele, um trabalho interessante agora. Eu acho que a gente tem um time de diretores aqui no Brasil incrível. Eu acho que o Brasil tem um potencial maravilhoso. Claro que o Zé Celso vai ser sempre uma referência, sempre, pelo que ele representa, a Miradade, todos esses grandes pensadores, né, pessoas importantes no teatro brasileiro. Antunes é um cara que eu acho muito poderoso também. Você é ator e diretor. O fato de você ser ator, como te ajuda como diretor a entender ator, a entender as fragilidades do ator? Facilita a tua vida nesse sentido? Ser ator? Você entender a cabeça do ator? Eu acho que sim, eu acho que ajuda muito. Eu acho que eu me ligo muito na direção de ator. Eu acho que ela faz com que o trabalho possa ser mais autoral da parte do ator e mais orgânico. Eu acho que hoje tem muito essa coisa de coach. Não sou contra coach, mas eu acho que os diretores às vezes se isentam, isso eu acho até em cinema, em televisão, de dirigir os atores. Sim, o tempo é curto, o cara tem que dirigir 40 cenas por dia, não dá conta, eu entendo. Mas eu acho que os diretores têm que assumir mais os atores. O material mais importante de um trabalho é o ator. E para mim, qualquer meio, seja no cinema, na televisão, no teatro.
Não adianta estar tudo incrível, o ator não tá orgânico, não tá verdadeiro, não tá visceral. Então, assim, o fato de ser ator, primeiro, eu amo os atores, amo um ator que está bem em cena, fico feliz. Eu acho que eu sou um diretor que prioriza o trabalho de ator. Eu acho que eu dirijo muito mais ator, talvez até do que o espetáculo em si. Para mim, o espetáculo ele é o resultado das relações da equipe de criação com o trabalho. Então, eu acho que quando eu dirijo uma peça, ela está ligada ao cenário, ao figurino, à iluminação, à direção de movimento, à atuação, à produção, né? Tudo diz no espetáculo. Um cartaz é importante. Às vezes um cartaz ele pode atrapalhar a peça. O público olha e a peça pode ser ótima. Eu acho que foi acontecer o seguinte: o projeto do Deixa Clarear é da Clara Santana, que é uma querida, foi minha aluna na Unirio. Então a Clarinha teve essa ideia, me convidou, eu achei genial, e foi um projeto dela. E aí a Márcia veio depois, porque uma pessoa que ia escrever não pôde escrever, e aconteceu o Henrique Tavares, a gente conversando, me indicou a Márcia. A gente se conhecia assim, se paquerava, a gente se conhecia muito, e a Márcia entrou e foi uma revelação. Ela trouxe um olhar, um tempero, então a gente se apaixonou. Tanto a Clara Santana por ela, eu por ela, a gente virou quase uma equipe que não tem nome, um grupo, né? E aí juntou-se uma ficha técnica, uma equipe de criação que partiu dali, que é a mesma do Deixa Clarear, da Hannah Arendt e do Desalinho. Cadê cadê o foi pro mar e eu sou cadê o foi pro mar mas eu sou cadê o foi pro mar e eu sou inteira no seu cabelo macio quando a luz ao você. Aí o segundo projeto é um projeto da Márcia, que é o Desalinhos, que é uma coisa dela com a Flor Bela Espanca. Ela tinha essa ideia e eu adorei que ela me chamou para dirigir, foi o segundo trabalho. O terceiro também foi um projeto da Márcia com a Kelsey. Ela queria escrever alguma coisa para a Kelsey, porque ela tinha acabado de trabalhar com a Kelsey, elas são amigas de anos. Então, na verdade, são projetos muito que vai sendo de todo mundo, mas na verdade o primeiro é da Clara Santana, o segundo é da Márcia e o terceiro também com a Kelsey. E eu acho que eu tô dentro sempre, porque a gente acaba virando um coletivo. É a mesma ficha técnica: cenário, figurino, iluminação. Então é Marcele Sampaio, é Doris Hollenberg, é Desirê Bastos, Alfredo Del Penho, Aurélio de Simone. Esse cara, então, que eu amo, é um mestre. Embora a gente começou, ele tinha um pouco mais de tempo que eu, 5 anos, mas quando a gente fez Folias do Coração, no Parque Lage, uma peça de Geraldo Carneiro, que é desse grupo, Marcos Mello, que eu falei, ali eu conheci a Aurélio e eu não consigo conceber hoje fazer um trabalho que a Aurélio não esteja junto. É impossível para mim, a não ser como ator, tudo bem, eu não posso, mas como diretor eu falo, não, o Aurélio tem que estar, pelo amor de Deus. E a Márcia me encanta muito pessoalmente a maneira como ela trabalha as palavras, né? Ela tem quase como uma poesia ali por trás do texto dela, né? A Márcia, eu brinco muito com isso, eu falo que ela é nossa Garcia Lorca, nosso Paul Claudel. São autores que trabalharam muito poético no teatro, né? A linguagem poética, e ela não tem medo disso. Não só não tem medo, como ela tem muita capacidade de escrever poeticamente, de trabalhar as palavras. Eu adoro isso. Então a Márcia, ela é corajosa e ela é uma poeta da cena. Delicadeza selvagem, a liberdade! Me assustaste! Se eu assim não me comportasse, nem que fosse por um minuto fingido, nunca mais poderia ser aquilo que tem sido. A vida não é poema! A vida? Ela não mereceria. O Deixa Clarear é uma coisa que pessoalmente me chama a atenção, que hoje em dia tem essa questão de cinebiografia, está muito em voga, e o Deixa Clarear ele vai um pouco na contramão disso, porque não conta uma história linear. Você procura captar a essência do personagem, da alma, não tem uma linha, né? É uma estrutura
Diferente, né? Na contramão um pouco do que está sendo feito muito hoje, né? Exatamente, porque na verdade a gente não queria falar da Clara do Google, do Wikipedia, a Clara que das fofocas, da vida pessoal dela. Isso não era o que a gente queria falar, da obra que ela deixou, do que legado, e para gerações que não conheciam a Clara, quem foi a Clara, porque a garotada não sabe, e quem viveu a Clara era uma responsabilidade imensa, uma das maiores cantoras da história do país, não só uma cantora, uma artista completa, uma pessoa politicamente muito engajada com a questão do negro, com a questão da cultura brasileira. A Clara era uma desbravadora, né? Então assim, o que a gente quis falar foi dos aspectos da obra dela, então a gente trata desses aspectos, a questão da mulher, a questão da africanidade, né? E de tudo mais, né? Do que ela trouxe para a cultura brasileira. Então a gente não foi para esse lado. Eu acho que a gente foi muito feliz de não ter ido para esse lado. A gente não quis fazer aquilo que qualquer um pode pesquisar e achar. A gente queria cavucar, a gente queria entender quem foi essa figura e o que ela bateu na gente. E na Clarinha Santana, que é o projeto dela. E acho que a Clarinha também foi muito generosa nesse sentido. Então a gente conseguiu desenvolver um trabalho de equipe, né? E a Márcia, com a liberdade que ela teve para trazer as imagens. E a gente, no ensaio, eu acho que a sala de ensaio é soberana. Então às vezes você tem uma ideia, mas a sala de ensaio é que vai dizer no primeiro momento como vai caminhar. Então a Márcia sabe lidar com isso. A Márcia, ela vem, aí traga, a gente conversa, ela traz uma outra ideia, a gente discute, e sempre isso vai acontecendo. É claro que depois a temporada é outra coisa, que também vai nos dizer coisas. A gente aprendeu muito com essa mulher nesse período agora, que a gente teve o contato com a filosofia, com o pensamento. A gente se preparou, teve aqui nessa casa onde está gravando, a gente teve o Luiz Eduardo Soares, que ficou aqui nós quatro falando sobre Hannah Arendt apaixonadamente, né, o sociólogo. A gente teve professores da PUC, o Eduardo Jardim, que é um professor que entende muito de Hannah, a Carla Francalani, que acabou virando uma consultora. Então eu acho que a gente se preparou para entender um pouco esse universo. Agora, cada um tem a sua Hannah na cabeça. Tem gente que conhece muito ela, então as pessoas também vão com expectativas diferentes, né? Isso acontece. Então por que ele mandou por obedecer ordens? Um bandido, um mafioso. Não. Que tipo de ordem pode ser essa? Ordens de Estado. E Calango Deu, como é que surgiu esse projeto? A Calango Deu foi a Suzana também, né? A Suzana me convidou. Primeiro ela me convidou para supervisionar, eu topei. Já sabia que ela era uma atriz incrível, eu tinha visto ela se apresentando, fazendo uma contação de história, achei incrível. Conheci ela da Calde, vendo os corredores, assim, ela era aluna lá, mas não foi minha aluna. E aí depois ela chegou e falou: não, mas vem cá, você não quer dirigir? Eu falei: quero. Aí pronto, a gente ficou um mês em mesa, eu e ela, eu ia para casa dela, ela me mostrava o material, a gente conversava, a gente pensava, aí eu trazia umas coisas também, mas a pesquisa é dela, né? A pesquisa é delas, ela que teve a ideia. E eu trouxe alguns elementos, trouxe as ideias, trouxe o Sotigui, trouxe coisas que eu pensava, e a gente começou a fazer um roteiro junto, mas o roteiro também é dela, de passagem. A gente ficou um mês na mesa, depois a gente ficou mais 2 meses ensaiando, e aí entrou o trabalho de todo mundo, não só o meu. Então o trabalho da Marcele Sampaio, que era amiga dela e eu conheci ali, e nos apaixonamos, viramos parceiros, né, que é um trabalho importantíssimo no Calango, o trabalho da Marcele. O trabalho da Desirê, que já era amiga dela, eu já conhecia a Desirê de vista, mas a gente já tinha trabalhado uma vez, e aí a gente ali também, a ideia do cenário, a ideia inicial foi mudada por conta que eu achei que aquilo era pouco porque a gente queria, a ideia da casa, e aí começou, né? As coisas foram caminhando, e o Calango realmente é uma peça impressionante, né? Eu acho que a Suzana e a Clara também, 2 atrizes jovens, corajosas, fortes, que têm uma importância muito grande hoje. As 2 são contadoras de histórias, as 2 são atrizes, as 2 cantam, as 2 são
produtoras, empreendedoras. Então eu fico muito feliz de estar do lado das duas, eu adoro. Calango eu acho comovente. Calamidade, do tipo jogou pedra no gogó do sabiá. A minha mãe disse que eu parasse de cantar, que cantar puxar pro peito, o peito pode rebentar. Puxar pro peito, o peito pode rebentar, mas se for peito rebentado eu não posso mais cantar. Tô rebentado, eu não posso mais cantar, eu vou lhe contar um canto, você vai admirar. Eu acho que a Irene Havas tem uma frase que ela diz que eu nunca me esqueci, que ela diz o seguinte, que o teatro é a minha lojinha, nunca me faltará. Então eu acho que, como por exemplo, o Descoberta da América é a lojinha do Júlio Adrião, como Filha Eterna é a lojinha do Charles Fricks, né, e tanto como a Estamira pode ser a lojinha da Dani Barros, eu acho que Deixa Clarear é a lojinha da Clara Santana e o Calango Deu é a lojinha da Suzana Nascimento. São preciosidades que elas podem fazer a vida toda e cada vez vai ser melhor. Você imagina a Suzana fazendo o Calango Deu daqui a 30 anos, já com a mais velhinha, né? Nem tão velhinha, mas né? Ela pode, ela vai saber mais. E cada vez mais a Clara também, vai cantar cada vez melhor. Né? Então assim, são coisas que não se esgotam, né? São pedras preciosas que não é difícil da gente achar, né? São coisas que a gente tem que cuidar. É uma obra autoral e eu dou muito valor a isso, Renato. Eu acho que o artista é mais importante do que o ator. Então assim, eu acho que ser artista é maior do que ser ator. Então ser ator claro, mas o ator artista é aquele que cria, que tem uma assinatura, que tem sua identidade preservada, que traz algum olhar novo, que tem a ver com a sua história. Então, Incêndios foi um presente. Incêndios foi presente porque esse autor, o Asmon Awad, que é um dos maiores autores contemporâneos, é um gênio. Marieta Severo, a pessoa mais encantadora para se trabalhar, uma colega, uma companheira divertida, inteligente. É um presente. Marieta, eu aprendo muito vendo Marieta e ela é tão leve, sabe? Ao mesmo tempo tão profissional e tão séria, mas tão delicada, tão generosa. Então, contracenar com a Marieta, pô, é um negócio que me... Eu me sinto muito orgulhoso disso, né? De fazer cenas com a Marieta, a gente contracenar, né? Jogar. Aderbal, como eu já falei, volto a falar, foi um marco para mim do que é um diretor. Eu aprendi muito com a Aderbal. O Incêndio para mim foi uma pós-graduação, porque eu me vejo às vezes falando coisas que o Aderbal fala. Não exatamente como ele fala, mas eu me vejo muito entendendo a síntese dele, a relação com o objeto, a relação com o tempo, a relação com o espaço, a relação com a atuação, as ideias dele, né? Como ele acredita no teatro e na história que vai ser contada, né? Então, e os colegas todos, né? A equipe do Kelsey, poxa, a gente se reencontra, dirigir Kelsey e contracenar com Kelsey, ver Kelsey, Márcio Vito, o Júlio, que agora não está fazendo o que está fazendo, é o Flávio, que é outro querido, Fabiana, que toda a experiência do Soleil, que a gente retornou, a Kelly, que foi minha aluna na Cal. Então a gente, aquilo que eu falei da circunstância agora, a gente trabalhando junto, uma autora promissora, escreve bem, atriz, inteligente. Então a gente tem uma equipe ali, espero que não tenha esquecido de ninguém, acho que não, somos 8, e toda a ficha técnica, né? O iluminador, o Neném, o Fernando, o Antônio, as pessoas que fizeram parte desse trabalho. E o Incêndios, onde vai, ele mexe com as pessoas, né? A gente vai voltar no que vem, vai fazer São Paulo, ganhou Petrobras BR, e vai fazer um teatro no Rio de Janeiro, que eu não sei qual é ainda, uma temporada popular. Então fazer essa peça é um aprendizado para todos nós. O grupo se adora, a gente se dá muito bem, a gente viaja bem junto. E o Incêndios, eu acho que quando eu vi o filme, eu saí do cinema
transformado. Eu não imaginei que eu ia fazer essa peça, porque a peça, o filme é baseado na peça, né? Então eu saí de lá do cinema e saí assim, mas eu não saí para baixo, eu saí acreditando no perdão, acreditando na transformação, acreditando na mudança. Então não saí com as pessoas, a história é muito forte, é muito dramática, e a gente está vendo ela aí, os incêndios é hoje o que a gente está vivendo no mundo, né? Os refugiados, as execuções, as mortes, a falta de esperança, uma juventude interrompida, as crianças abandonadas, né? A velhice não respeita, tudo está ali, a intolerância religiosa, a intolerância de todos os níveis, e o amor de uma mãe pelos seus filhos, o amor por ela querer se reconciliar, e a dificuldade, né, desses filhos que ficam, a relação mãe e filha, a história, o trágico, é uma tragédia contemporânea, que é uma coisa incrível, é a força da tragédia voltando, mas uma tragédia que fala de hoje, de agora, né, de uma maneira contundente. Então assim, Incêndios pra gente é se comunicar com o que está acontecendo hoje, mas com aquele talento desse autor, né? Então assim, eu sou muito grato. Incêndios é um presente. Então a gente vai, claro, vamos voltar. Vamos sempre me chamar, eu estarei de volta, porque não tem como não fazer essa peça. E, obviamente, aqui agradecer ao Botequim Cultural, porque foi a peça que eu ganhei o prêmio de ator pelo Botequim Cultural com Incêndios. Então, assim, eu sou muito grato, sou grato a esse prêmio, grato a você, Renato, por eu sei que, né, foi uma votação popular, e isso me deixa mais ainda feliz, porque sei que foi democrática, sei que outras pessoas podiam ter ganho também, do mesmo nível. Isso é uma questão também de votação, então podia ter sido um, podia ter sido outro. Então me sinto muito orgulhoso. Eu quero até pegar o prêmio depois para botar ele aqui. Não vou pegar, poxa, tá aqui o prêmio, né? Tá aqui. Aqui, ó, coisa linda, prêmio. Bom, voltei aqui, ó. Então esse prêmio para mim tem muito significado. Ele está aqui na minha sala e é uma alegria ter ganho esse prêmio com essa peça, e eu queria agradecer ao Botequim Cultural, ao Renato e as pessoas que votaram em mim também. Tá aqui. Onde estaremos você e eu daqui a 50 anos? Naualo, me escuta, essa noite é um presente. Vamos gritar, vamos deixá-los gritar, vamos injuriar, vamos deixá-los injuriar, pouco importa. No final de tudo ficará você e eu, uma criança minha e sua, teu rosto, meu rosto no mesmo rosto. Eu tô com vontade de rir. Vão me bater, mas eu sempre vou ter um filho dentro da minha cabeça. E agora que estamos juntos, melhorou. Estaremos sempre juntos. Naualo, volta pra tua casa. Espera que eles acordem. Quando te virem sentadas ao amanhecer, eles vão te ouvir, porque eles vão saber que alguma coisa de importante aconteceu. Se você ficar com medo, pensa que no mesmo instante eu estarei na minha casa, esperando que todos acordem, e direi a eles: o amanhecer não está longe. Pense em mim como eu penso em ti, não se perca na névoa. Volta pra tua casa! Quando eu comecei a fazer teatro, eu fazia ao mesmo tempo teatro infantil e teatro adulto. Era muito comum fazer uma peça infantil de tarde e de noite uma peça adulta. E eu sempre gostei, aprendi muito com o teatro infantil. Uma das primeiras direções que eu tive foi uma peça chamada Árvore que Fugiu do Quintal, uma peça que eu dirigi, e que minha filha era pequena, o neném, a Júlia, né? E ali eu aprendi a dirigir também, né? Então eu acho que o teatro infantil ele é muito importante para a formação de plateia, né? Porque essa criança depois vai ser um público futuro, né? Então assim, eu me sinto ajudando a formar a plateia. E você tem uma liberdade com o teatro infantil que às vezes você não tem com o teatro adulto, né? Uma liberdade porque a criança ela é muito mais solta, ela é muito menos crítica no sentido sisudo do crítico, né? Ela tem uma crítica, sim. Ela não gosta, ela fala logo, ela vira, ela chora, né? Mas ela é generosa. Tanto é que o Peter Brook, quando vai apresentar as peças dele antigamente, ele fazia para uma plateia infantil primeiro, para ter uma primeira percepção. Então, assim, eu acho que o teatro infantil eu devo muito a ele também. O primeiro prêmio foi Pedro Malas Artes, As Aventuras de Pedro Malas Artes, foi o prêmio Coca-Cola. Foi uma peça que eu produzi, direção da Andréa Dantas, e que, texto do Ricardo Hofstetter, que eu aprendi muito ali. Aprendi a me comunicar com a plateia, a contar uma história, compor um personagem mineirinho, que fazia o Pedro Malas Artes bem mineirinho. Então foi um empate. Poxa, nem imaginei que fosse ganhar.
Na verdade, eu e Zezé Polessa ganhamos juntos. Ela ganhou na categoria de atriz, eu ganhei como ator. Então foi um prêmio muito importante. E o último, agora, o Lili, pelo Zico Salaberry, também uma peça que eu investi muito, né? Não, no sentido de um sonho que eu tinha, porque essa peça eu tinha visto ela muitos anos atrás. A Soraya, mãe da Júlia, fazia a administração da peça, estava com a Júlia na barriga. Isso tem muitos anos, né? A primeira montagem, né? Direção da Isabela Sequim, texto o texto da Alicia Manso. E aí eu falei, vamos fazer. E aí a Júlia não pôde estrear, a Soraya acabou estreando, né? A Soraya fez A Mulher Barbada, maravilhosa, e a Júlia foi fazer depois. Até hoje elas não conseguiram se encontrar fazendo o mesmo junto, porque a Júlia às vezes substitui a Gabi Carreiro da Cunha, a Gabi, a Sara. Tem uma coisa assim, a gente está continuando fazendo, vai fazer agora no Sesc Nova Iguaçu. Então o Lili foi voltar para um tempo atrás e refazer um percurso. E fiquei feliz também de ter ganho o Zico Salaberry como diretor. Foi meu primeiro prêmio como diretor. Então, meu primeiro prêmio como ator foi no Teatro Infantil, meu primeiro prêmio como diretor foi no Teatro Infantil. Acho que isso já diz muita coisa, né? São dois caminhos aí. Engraçado que eu encontrei a mãe da Débora Lam, que estava concorrendo contigo, né? E ela foi sua aluna. A Débora? Então a mãe dela falou assim pra mim: olha, eu queria tanto que a Débora ganhasse, mas quando eu vi que foi o José, eu fiquei tão feliz. Você sabe que na hora eu queria ter falado isso naquela do prêmio, porque eu vi o espetáculo da Débora lá, o Pedro Malazar, e eu adorei a direção da Débora. Então ela poderia ter ganho também, mas ela ainda vai ter muito tempo para ganhar muito prêmio. A Débora Lam foi minha aluna no 2º grau. Primeiro dia de aula dela, ela entrou em sala, era bem hippie, né? E aí quando ela entrou em sala, e ela nem estava matriculada no curso lá, porque era dentro da escola. E ela, a primeira vez que ela fez uma coisa, eu olhei, falei, caramba, essa menina. Aí eu cheguei para ela e falei assim, um dia eu cheguei para ela e falei, olha só, se você não for atriz, você não vai ser uma pessoa feliz na vida. Você tem que ser atriz. Eu falei isso, ela tinha 16 anos. E imagina uma escola judaica, mas assim, né? E ela, realmente, ela sempre fala sobre isso. Eu sou admirador da Debinha, acho ela uma atriz incrível. E vai ser uma puta diretora, eu não tenho a menor dúvida, vai ser uma grande diretora. Acho que a mãe dela foi muito generosa, porque a gente tem uma história mesmo, uma história de amor, de afeto, né, de cuidado. Então eu fiquei feliz também de a gente tá concorrendo junto, né? Então é uma barata, que é aquilo do aluno. Ela foi minha aluna. Então a coisa vai mudando, né? Daqui a pouco a Débora me dirige e vai ser ótimo. Acho que é isso que é legal no teatro. O Cara de Fogo é uma peça alemã do Marius von Mayenburg, que é um diretor contemporâneo alemão, um diretor muito ligado ao teatro Schaubühne, que é um teatro, não sei se eu falei muito bem esse Schaubühne, é um teatro experimental na Alemanha. E eu cheguei a ver uma peça lá muito legal quando eu fui para Berlim. E a Soraya é um projeto muito da Júlia, também com o Pablo Sanabio, o Johnny Massaro, com a Soraya, né? E estamos todos os 5 na peça. E fala de uma família que está vivendo uma transformação e está indo para um abismo. As relações familiares, é uma peça profunda, muito reveladora das relações familiares e que, na verdade, eu acho que vai mexer muito com as pessoas. A gente está com a direção da Georgette, que é uma diretora incrível, né, que tem todo um trabalho de pesquisa muito particular, muito autoral. Cenário da Aurora, a luz do Tomás, desculpa, a luz do Tomás, filho da Beth, Passi, da Joana, que são família também. Então tem uma coisa muito familiar, né? Porque eu, Soraya, Júlia, né? Temos uma história, somos uma família. Embora eu e Soraya a gente não seja mais casado, a gente tem uma relação muito forte. Ela é madrinha da Tereza, né? Que é minha filha com a Letícia Snar, que grande amor, uma grande atriz, só atrizes maravilhosas, né? Então a gente tem um projeto muito familiar, a gente se conhece muito e a gente está tendo que, nesse momento, se olhar de outro lado, dentro do palco. Que a gente tem uma relação familiar, mas agora é uma relação de atores. Que também isso não pode ficar
encoberto pela mãe, pai e filha, né? Então eu acho que vai ser uma experiência, está sendo uma experiência muito importante para a gente, né? Eu acho que isso vai repercutir no espetáculo. Estou muito feliz de estar nesse trabalho. Eu acho que a gente está tendo a possibilidade de contracenar com jovens, como é o caso da Júlia Ariane, do Davi, do Johnny, do Pablo, do Ale, que são atores, Alexandre Barros, são atores jovens que estão fazendo a peça, então a gente está trocando coisas. Então, eu acho que está sendo uma peça que é um encontro de gerações, é um encontro de linguagens. Eu estou muito feliz, vai ser no CCBB também, no Teatro 3. Então, assim, eu estou muito, muito animado com a possibilidade da gente estrear agora em dezembro essa peça. Zac, obrigado. Maravilhoso, adorei. Eu que agradeço a você muito.